Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje com o nosso estudo do Apocalipse e a volta de Jesus Cristo. As pessoas me perguntam por que eu comecei a estudar isso, de onde eu retirei isso, né? Por que agora eu resolvi estudar sobre o Apocalipse? Enfim, eu tirei de algum dos lugares, dos muitos lugares que eu tirei, foi em Mateus 24, porque em Mateus 24 ele mostra para mim claramente de que a gente está vivendo esse momento da chegada do Apocalipse e da volta de Jesus Cristo. A gente vai ler junto, eu vou ler bem devagarzinho, e a gente vai tentando entender aqui o que ele está falando, que até é bem simples de entender, se realmente a gente já não está vivendo esse momento desse princípio das dores que ele chama, a gente vai ler aqui, tá bom? Então vamos lá, Mateus 24, versículo 3. Quando então se sentou Jesus no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiam a ele em particular e perguntaram: Dize-nos, quando será isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome e dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Ouvires falar de batalhas, notícias de guerras, prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam. Esse ponto é muito importante para a gente pensar. Ouvires falar de batalhas e notícias de guerras. Essas notícias de guerras, até em outras Bíblias, outras interpretações, eles colocam como rumores de guerra. Ou seja, não está nem efetivamente ocorrendo essa guerra como estão querendo mostrar. E aí me vem muito claramente o que está ocorrendo lá na Rússia e na Ucrânia. Né? Então, assim, não estou dizendo que não está ocorrendo, mas talvez não esteja ocorrendo da forma que a mídia tem mostrado para a gente. Tá? Então, isso para mim é muito claro de que a gente está passando exatamente por isso. Ouvi falar de batalhas e notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis. Então, ele até mostra assim, é tanto um rumor de guerra que ele até fala, você não precisa se assustar, pois é preciso que essas coisas aconteçam. Aí olha que interessante essa parte. Mas ainda não é o fim, ou seja, tudo isso que está acontecendo é mostrando de que está chegando o fim, mas ainda não é o fim. Aí ele coloca assim, ó, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Olha o que ele fala. Não é o fim, mas quando chegar o fim, de fato vai ocorrer essas guerras. As guerras elas vão ocorrer realmente, mas quando elas ocorrerem de verdade, elas vão ocorrer quando chegar o fim, e não nesse momento que a gente está vivendo agora. Haverá fome e terremotos em vários lugares. A gente está vendo isso. Terremotos, nunca teve tantos terremotos no nosso planeta como está acontecendo. E mudanças climáticas, lugares muito quentes, outros lugares muito frios, né? E que não tem nada a ver com aquecimento global. Quem ouve essa historinha de aquecimento global, vão parar com isso. O que faz essa mudança toda no nosso planeta não tem nada a ver com o aquecimento global, o que tem a ver é com a inversão do campo magnético, que vai ser responsável até por trazer o próprio apocalipse, tá? Isso mais para frente a gente vai conversar, tá? E fomes, ele está falando de fome aqui, vai haver fome, né? A gente não está vendo isso, não está faltando alimento em muitos lugares, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, os alimentos estão ficando cada vez mais caros. Aí ele termina assim: tudo isso é o começo das dores. Então, assim, é o começo das dores, é quando a gente vai, é um princípio, é o início do fim, entende? Mas ainda não, nós chegamos ainda nesse momento desse fim. Então, aí agora uma outra parte que também é bem importante, em Mateus 24, 9. Então vos entregarão à tortura e à morte, e por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Hoje em dia isso para mim é muito claro. Existe sim uma perseguição à palavra de Deus. Existe sim uma perseguição aos cristãos. Eu acho que hoje em dia nunca foi tão difícil pregar no sentido de e não ser criticado, julgado e até que também
punido, vamos botar assim, né? Se a gente fala, se você tem um vídeo, a gente vê isso claramente, né? Nessas plataformas que para mim são do outro lado, né? O oposto de Deus. Você tem um vídeo que ele fala, ele zomba de Jesus. Esse vídeo vai ficar ali para sempre, vai ser aplaudido pela mídia e por todos esses que estão envoltos nesse engano, né, de Satanás. E se você fizer um vídeo onde você vai falar de Jesus e tudo mais, esse vídeo em breve ele não vai estar mais no ar, porque existe sim essa perseguição a todos aqueles cristãos, a perseguição a tudo aquilo que foi construído e tudo aquilo que a gente trouxe da sociedade, da família tradicional. Hoje em dia a família ela é perseguida, hoje em dia essa galera progressista ela odeia a família e o objetivo é acabar com a família, não é isso? E que tudo isso está dentro do dos princípios cristãos e dos valores cristãos, tá? Então, mais uma vez, e por causa do meu nome, sereis odiados por todas as nações. Muitos tropeçarão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente, né? Porque acaba que dentro de uma família, uns acabam entrando nesse engano e acabam brigando com outros que estão com os olhos abertos e conhecem a verdade. Então, assim, se você parar para ver, claramente, a gente tem vivido momentos onde as famílias elas estão tendo muitas brigas entre elas porque exatamente uns estão sendo enganados e estão acreditando nisso e estão brigando com os outros que conseguem enxergar essa verdade e brigam por ela e não admitem, entendeu, que essas ideias progressistas elas invadam a sua casa. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. A partir do momento que a família ela começa, né, é a base da gente, né, a família começa a ter briga e conflito entre os seus membros, é natural que esse amor esfrie. Né? Se dentro da família eu não estou conseguindo exercitar o amor, imagina fora. Né? E ele termina, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, então a gente está num momento onde a gente está passando pelas dores de parto, né, como Jesus diz, que são os momentos que antecedem esse nascimento, que para mim seria essa volta de Jesus. Durante esse momento, tudo isso está acontecendo, isso para mim é claro, né, os rumores de guerra, os terremotos, a fome, essa perseguição aos cristãos e todas essas ideias tradicionais, da família tradicional, tá todo mundo, essa mídia, esse pessoal progressista está perseguindo o tempo todo, está sendo perseguido. E se você perseverar até o fim, se você ficar ali confiando e acreditando na palavra e sabendo qual é a verdade, sabendo qual é o teu caminho, no fim dos tempos, você será salvo. Esse será salvo. Que para mim, nesse momento onde vier o fim dos tempos, a igreja ela vai ser arrebatada. Então, assim, isso é mais para frente para a gente conversar, mas eu acredito que no fim dos tempos, a igreja ela não vai efetivamente viver esse fim dos tempos. Ela é arrebatada e fica aqui só aquelas pessoas que de verdade não acreditaram em Jesus como sendo o nosso único Salvador. Tá bom, gente? Então, que esse texto de Mateus tenha dado uma ajuda a gente para enxergar realmente que a gente está vivendo um momento dessa preparação para esse apocalipse ocorrer, que seria relacionado à inversão do campo magnético, que a gente vai estudar mais para frente, e que para depois a gente ter a volta de Jesus Cristo, tá? Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa ficar atento e pedir a Deus muita sabedoria, pedir a Jesus Cristo que Ele nos abençoe com sabedoria todos os dias, para que a gente não caia no engano que está sendo derramado sobre a gente pela mídia, por todas essas pessoas com esses ideais progressistas, tentando levar culpa para a gente, dizer, não, você não é uma pessoa boa. Não, pessoas boas somos aqueles que acreditamos em Jesus, aqueles que amam Jesus
e amam o próximo como a si mesmo, como ele nos ensinou, tá bom? Porque não adianta nada o outro falar assim, não, você não é uma pessoa boa, mas me odiar e ficar me criticando e me julgando, não é isso? Então, que a gente possa ter sabedoria para não cair no engano, para não cair no engano da mídia que tem derramado uma quantidade de mentiras sobre as nossas vidas e a vida da nossa família, que a gente possa se proteger para que a gente possa manter acesa a chama, o amor de Jesus dentro de nós e da nossa casa, para que a gente possa cada dia mais alegrar o nosso Senhor Jesus Cristo e nos preparar para a volta dele. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.